Para vocês todos, hoje eu tenho uma pergunta especial para vocês. Vocês estão preocupados com o futuro? Sim ou não? E quanto? E também, quais são as preocupações? Talvez você pense, não, eu não estou muito preocupado com o futuro, o mundo sempre foi assim, mas preocupado exteriormente ou interiormente, ou não, você está sofrendo as consequências desse tempo que a gente vive. Um tempo muito complexo, onde cada dia conta e onde as pessoas têm que tomar posições. E o difícil é isso, nós somos criados por um sistema que nos coloca direitinho na escolinha, no emprego, no trabalho, e a gente não tem essa autonomia, nós perdemos a autonomia. Então é por isso que eu estou aqui hoje para falar com vocês sobre como eu tenho lidado com essa situação. E se você gostar desse vídeo, eu te convido aqui a estar no canal. Aproveita, já faz a sua inscrição, já curte os outros vídeos, e desse aqui eu vou dar encaminhamentos para vocês. Eu não quero que ninguém me siga, mas se você gostar da ideia, você pode andar lado a lado para a gente construir um novo mundo. Então o tema de hoje é os 10 livros que são a base para construir um novo mundo. Obviamente teria que selecionar muito mais que 10 livros, mas a gente tem que começar por algum lugar. Então, como 10 é um número universal, vamos começar selecionando esses 10, e se gostarem eu posso colocar os outros 10 e os outros 10. Mas então por quê? Porque a gente tem conhecimento à disposição. E esse conhecimento muitas vezes não é colocado na mão das pessoas, ou se coloca, as pessoas não sabem trabalhar em cima dele. Eu sou da área da educação há muitos anos, na verdade, de pai, de avô, e é costume nosso a gente pensar nessa situação da educação. A educação não acontece só na escola, a educação acontece em todos os lugares. Então a gente tem que saber que para mudar o mundo a gente tem que trabalhar na educação, primeiramente na escolar, porque todos nós somos forçados por lei a estar dentro de uma escola, mas mesmo assim para quem está fora. Então vamos pensar e trabalhar em cima disso. Hoje eu vou apresentar os 10 livros e depois eu quero fazer um vídeo sobre cada um dos livros e por que eles são importantes. E se você gostar, como eu falei, eu vou encaminhar você para assistir os vídeos dos projetos que eu tenho feito para trabalhar nessa construção. Na educação a gente costuma dizer que existem vários tipos de analfabetismo, né? Então aquele que não sabe ler e escrever. Existe o analfabeto que eles chamam, né, de funcional, que é aquele que lê, escreve, mas não entende aquilo que leu. Mas eu considero o analfabeto funcional ainda mais profundo do que isso. Analfabeto funcional é quem lê, entende e não consegue colocar em prática, que é muito difícil, porque exige uma mudança interior e uma luta, uma guerra para conseguir conquistar outras pessoas que possam fazer essa transformação acontecer. Então vamos direto para os 10 livros. É muito difícil selecionar 10 livros, eu vou colocá-los aqui na ordem melhor possível, falar um pouquinho sobre eles hoje, depois eu vou falar um por um. Bom, então o primeiro deles não podia ser outro, que chama Sabedoria do Futuro, né, do Patrick Dixon, um dos especialistas contratado por empresas, governos, escolas, universidades, para falar da condição presente e o rumo que o mundo está tomando. Então ele divide aqui em seis diferentes posições que estão se agora agrupando no mundo, né? A gente está sentindo isso muito na política, na economia, não só nacional como internacional. Então é um bom livro para começar, porque aqui ele já dá diretrizes, os prós, os contras, a situação de cada um deles. Então são 6 lados como um dado, ele compara como um dado, 3 que pendem para um mundo hipermoderno, sem consequência, que está tudo bem, e 3 que vão para uma questão, ok, vamos observar melhor o que tem sido feito, para a gente traçar um caminho mais tranquilo. Então esse seria o primeiro livro. O segundo livro, que é o livro que eu queria colocar como último, é do grande Edgar Morin, sociólogo, educador que eu gosto muito, e é esse aqui, os 7 saberes necessários à educação do futuro. Vou repetir, a gente pensa sempre em educação
como aquela educação unicamente a escolar. Mas a educação acontece a todo momento, como está acontecendo aqui agora. Então, 7 saberes necessários à educação do futuro. Esse livro é um livro do ano 2000, nós estamos em 2020, 20 anos que ele foi lançado pela Unesco, ou seja, ele foi lançado para o mundo inteiro, e praticamente nada foi feito, e sem esse livro a gente não consegue realizar as mudanças. Esse livro é muito legal. Então, quando eu fizer o vídeo só sobre ele, vocês vão entender. Então, esse é o segundo livro. Nesse livro, então, Edgar Morin fala das mudanças que a ciência teve em relação à ciência que se apresentava nos anos 40, 50, 30, lá para trás, para o mundo de hoje, das revoluções científicas dos anos 70 para cá, que não constam nos livros escolares. Então, o terceiro livro é esse aqui, ó, Quem Somos Nós? Que é a pergunta mais importante de todas. É um livro com vários cientistas de várias áreas, é um livro multidisciplinar, mostrando que mudanças científicas foram essas e que afeta a nossa maneira de ver o mundo, porque afeta a questão política, a questão econômica, a questão ecológica, a questão religiosa, tudo isso é parte desse livro aqui, Quem Somos Nós. Uma vez que a gente entende que o mundo mudou, na sua visão científica, ou seja, as provas de que mundo é esse que nós vivemos, a gente vai partir para entender que mundo é esse. Então, um livro que eu recomendo muito é Geometria Sagrada. Né? É a geometria que está em tudo que a gente vê, desde a geometria numa pequena flor, até a galáxia, até a forma do nosso rosto. É muito importante para a gente entender que a gente tem um mundo com regras, um mundo com uma dinâmica que precisa ser obedecida para ele prosperar. Então, quando você descumpre a geometria sagrada, você tem que entender sobre o sagrado e o profano. Um livro fantástico do grande Mircea Eliade, onde ele fala qual é a diferença do sagrado para o profano, e não tem nenhuma conotação direta com a questão de ser religioso ou não. Sagrado e profano é o entendimento da vida como um todo, independente da sua crença espiritual ou religiosa. É um livro fantástico. Mas dentro disso você vai trabalhar então com uma série de mitos. Então o próximo livro é O Poder do Mito, do grande Joseph Campbell, é o maior especialista do mundo nessa área de comparar mitos das diferentes culturas, que foi o professor e um dos principais responsáveis pelo sucesso da criação do George Lucas do Star Wars, da Guerra nas Estrelas. Então é muito importante a gente entender que o Edgar Morin vai falar no livro dos 7 Saberes a importância da gente dar atenção novamente para a mitologia, porque é na mitologia que tem todo o conhecimento necessário para a gente dar os passos certos. A mitologia ela foi muito descartada, muito jogada no lixo praticamente, como sendo uma protociência. Mas os cientistas modernos já concordam que ela não é uma protociência, uma pré-ciência, ela é uma supraciência. Ela vai além da ciência que só estuda o fenômeno. Ela vai trabalhar os porquês dos fenômenos. Então isso é muito interessante. O próximo livro então chama-se Inteligência Espiritual, que é uma briga muito grande que a gente vai ver nos livros que eu coloquei aqui anteriormente, entre ciência e religião. Mas os cientistas modernos estão entendendo que existe uma inteligência em nós que já vem, né, que é a inteligência espiritual, que também não necessariamente tem a ver com uma doutrina religiosa. O próximo livro é do meu educador brasileiro favorito, Rubem Alves, Educação dos Sentidos. Se a gente não educa o nosso sentido, a gente não tem por que estudar nada daquilo. Então, educar os sentidos, aprender a ver, aprender a ouvir, aprender a cheirar, aprender a tudo, a tato. Então, como a gente tem um mundo completamente diferente daquilo que a ciência nos ensinou e que conduziu a gente para essa situação difícil que nós estamos agora, por esses erros de interpretação científica, a gente começa a chegar, então, quem é que sabe como viver na Terra? Quem é que sempre soube e não quis abrir mão e lutou e vem lutando por isso? Os povos ancestrais, e se fala muito sobre isso nos povos indígenas. Então, o 9º livro é do grande Daniel Munduruku, escritor indígena, onde ele fala das coisas que aprendi, com diversas lições de como os povos indígenas veem o mundo e como que a ciência moderna que está relatada nesses livros que eu mostrei apoia, corrobora essa visão. Então é uma maneira da gente começar a pensar. E o último livro
é esse aqui também do Edgar Morin, que se chama Cabeça Bem Feita. Como a gente colocar todo esse conhecimento novo de forma adequada, reformar o pensamento, repensar a reforma e reformar o pensamento. Então espero que vocês tenham gostado desses 10 livros. Se vocês gostaram, continue comigo aqui, porque eu vou apresentar então um por um. É um curso muito legal que vocês vão ter aqui online pelo canal do Caio Ventura. Valeu, muito obrigado.